Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas e Talento, o podcast do IRH e da RH Magazine, onde refletimos sobre temas de gestão de pessoas, liderança, futuro do trabalho e tudo o que envolve a gestão das organizações. Hoje recebo uma gestora e líder com uma carreira consistente em consultoria e em direções de recursos humanos. Ao longo do percurso trabalhou em empresas de vários setores, várias atividades, desde a consultoria na Mercer ou ainda a Reno, a Caixa Geral de Depósitos. Ao longo dos anos tem trabalhado temas como carreiras, liderança, futuro do trabalho e sempre com muito cuidado em ter impacto e em obter resultados. Recebo em estúdio Elsa Carvalho. Olá, Elsa. Olá. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por te juntares a mim nesta tarde no nosso episódio número 30. Uau. Portanto, 30 é um marco e hoje a nossa convidada número 30. É um gosto receber-te aqui. E vamos começar falando do nosso contexto atual. Sabemos que é um contexto de incerteza, muda muito a demografia, a economia, também a nível social. São muitas alterações. O que é que isto mudou na forma de liderar? Olá. Olá, boa tarde. De facto, o número 30 é obra, não é? É, 30? Passou rápido, passou muito rápido. Estavas-me a dizer há pouco que há 2 anos que lançaste a 2 modalidade, anos, sim, mas sim, de sim, facto 30 em 2 anos é um desafio e acima de tudo trazer também temas novos e pessoas novas aqui para o podcast Pessoas e Talento. E pessoas com talento como tu. Portanto, a tua questão que é, de facto, o que é que nós estamos a assistir? Há mudanças e mudanças significativas na sociedade, mudanças tecnológicas, mudanças demográficas, conforme referiste, e acima de tudo também há mudanças a nível de onde a liderança ocorre, Claro. que é se de facto o contexto do passado era um contexto mais previsível, isso no passado, a nível também da liderança e a nível da tomada de decisão, quase que podíamos ter a dicotomia entre o certo e o errado. Hoje em dia, todo o contexto é bem mais imprevisível e necessariamente que nem sempre controlamos todos os fatores, nem sempre controlamos todos os dados e acima de tudo este é o contexto na qual a liderança ocorre, que é para cada vez maior imprevisibilidade, portanto cada vez menos as coisas são previsíveis, penso que podemos dizer exatamente assim. Mas achas que é porque os desafios que se colocam às lideranças são diferentes ou é a forma como lidamos com as pessoas que mudou? São um pouco as duas coisas, não é? E acima de tudo, acho que há muito maior exposição das decisões, que é o escrutínio hoje em dia relativamente às decisões faz com que haja cada vez maior exposição, portanto mudou não só os fatores, mudaram não só os fatores, como mudaram toda a visibilidade, todo o escrutínio, todo o sistema. Portanto, hoje em dia a componente da gestão de risco é fundamental e hoje em dia liderar também não deixa de ser um risco. Claro que sim. Mas não sentes que temos falado sempre muito agora de liderança empática, liderança autêntica, que se pede às lideranças para transmitirem segurança, quando muitas vezes elas se calhar também não têm assim tanta segurança e procuramos sempre ali um modelo, um protetor de alguma forma que nos diga o caminho e os líderes nem sempre. Estou a pensar no Covid. Nem sempre têm essas respostas. É verdade que muitas vezes se pede aqui aos líderes que saibam as respostas e que acima de tudo tenham certezas, quando hoje em dia, se há coisa que não existe é certezas, mas penso que hoje em dia também há aqui uma mudança das expectativas das pessoas, que é cada vez menos se pede certezas e cada vez mais se pede coerência. Penso que a grande mudança, aliás, eu tenho falado e tenho escrito muito sobre isso, porque é qualquer coisa que acredito,
que é cada vez mais as decisões têm que, acima de tudo, ser coerentes e têm que ser, acima de tudo, decisões com propósito, não é? Tenho referido também bastante estes fatores, que é num contexto incerto, acima de tudo, o que se pede é bastante a coerência, que é a coerência entre aquilo que se diz e entre aquilo que se faz, e entre aquilo que se preconiza também em termos de impacto a médio e longo prazo. Portanto, de facto, na minha perspectiva e no contexto da liderança, a palavra certeza passou muito a ser substituída pela palavra coerência e propósito das tomadas de decisão. Concordo que é cada vez mais difícil ter certeza, especialmente com a velocidade com que o mundo muda. E talvez por isso também tem-se trabalhado muito nestas direções de gestão de recursos humanos em dados, em People Analytics, em tentar obter dados, porque perante a incerteza gostamos de ter ali uma coisa em que podemos confiar. E eu sinto que nunca tivemos tantos dados para tomar as decisões. Achas que isso faz mesmo a diferença? Acho que os dados são fundamentais. Os dados são fundamentais porque são um suporte claro à tomada de decisão. Portanto, os dados são fundamentais se são os relevantes e se são os oportunos. Agora, para que é que servem os dados? Os dados servem para suportar a tomada de decisão e a profundidade das decisões. Agora, eu preconizo que a decisão não deixa de ser humana, não é? Portanto, claro, os dados servem para suportar a tomada de decisão. Agora, cabe ao líder tomar sempre as decisões e acima de tudo, penso que hoje em dia não é tanto tomar a decisão em si, não é? A verdadeira liderança não se manifesta tanto na tomada de decisão em si, mas nas consequências, no fundo em ser também o responsável pelas consequências das decisões que toma. Agora, os dados são críticos, são fundamentais e são um suporte fundamental a essas mesmas decisões. Em que áreas é que tu achas que os dados ajudam mais aqui nas direções de RH? Quando falamos em direções de RH, eu por acaso pensei aqui em algumas áreas onde os dados são de facto relevantes. Os dados ajudam quando iluminam decisões estruturais, também decisões de longo prazo. Lembra-me aqui de 5 áreas, que são áreas mesmo críticas, que têm a ver com o planeamento da workforce, não é? Fundamental. Portanto, fundamental. Que é tudo o que tem a ver com o planeamento em termos de necessidades de pessoas, não só em termos de dimensionamento de headcount, como em termos de perfis, políticas de saúde e bem-estar, portanto aqui os dados são críticos e são fundamentais, aquilo que eu chamei de arquitetura de benefícios, portanto tudo o que tem a ver com hoje em dia aquilo que as pessoas esperam em termos de escolha, em termos de flexibilidade, aqui os dados são fundamentais, preparação para carreiras mais longas, com envelhecimento da população, e que acaba por ser estrutural, portanto toda esta componente da longevidade acaba por ser uma componente estrutural nas nossas sociedades. Portanto, os dados aqui também são críticos e esta componente da gestão da longevidade. Portanto, dados como fundamentais, como críticos, como suporte à tomada de decisão e, acima de tudo, como suporte à tomada de decisão naqueles que acabam por ser temas estruturais. Eu gosto de utilizar a expressão, e utilizei até bastante recentemente a expressão do dados com alma, não é? Portanto, que é, podemos utilizar dados, sim, os dados são fundamentais de suporte, agora dados também sem interpretação ética, portanto, acabam por ser só números e as pessoas também não se traduzem em números. As pessoas traduzem-se em escolhas conscientes e também em lideranças responsáveis na utilização desses mesmos dados. Claro. E achas que às vezes os dados servem para adiar decisões difíceis? Para empurrar um bocadinho com a barriga? Eu vejo isso muitas vezes. Servem, não é? Vemos isso muitas vezes e vemos a nível da gestão, que esse é o exemplo típico do precisamos de mais um estudo. Exatamente, mais 5 anos. Mais 5 anos. Precisamos de mais um estudo, preciso de mais informação, que não tenho informação suficiente para tomar decisões. De facto, quando não se quer tomar uma decisão, os dados que temos nunca serão os suficientes. Muito bem. Tu abordaste aqui um tema que é temas que são um bocadinho a tua especialidade e que são super importantes: riscos, saúde e pensões. São temas difíceis e continuam a ser bastante desconfortáveis para os gestores. Porquê é que tu achas que isso acontece? Eu tenho aqui uma interpretação. É essa que eu quero ouvir. Que é...
quando nós falamos de propósito, coerência, enfim, falamos de ambição, não é? Quando falamos de riscos de saúde, de proteção, de longevidade, muitas vezes falamos de limites, não é? Pronto, que é saúde, toda esta fragilidade do corpo, não é? Portanto, proteção também sempre a componente do risco e reforma a componente do tempo, que é, de facto, às vezes existe algum desconforto em lidar com estes temas. Aqui, a má notícia é que o desconforto não desaparece se não falarmos sobre eles, apenas aviamos aquilo que podem ser consequências que podemos resolver agora. A boa notícia é que, acima de tudo, consegue-se falar também de temas desconfortáveis com as pessoas não querem só temas fofinhos, não é? Acima de tudo, temos que falar de que forma? Temos que falar com coerência, com simplicidade e com responsabilidade. Portanto, muitas vezes são temas que tendem a ser adiados, não é? Dentro da nossa agenda de gestão, nem sempre eles acabam por estar muito presentes, só que o que é certo é que temos que trazer para a nossa agenda de gestão, porque passam a ser temas estruturais na nossa sociedade e temas estruturais das nossas empresas. Mas achas que é por falta de literacia dos líderes, por medo, por receio de abrir expectativas, que depois nem sempre se cumprem, ou porquê? Eu acho que é por tudo, há de facto falta de literacia, penso que há aqui algum receio em termos de expectativas, também há algum desconforto em falar de alguns temas. Agora, eu acho que as pessoas hoje em dia também não querem certezas, não é? Claro. Nós hoje em dia, então, se começarmos aqui a dizer que o mundo é incerto, as pessoas não querem certezas. O que é que as pessoas querem? Querem coerência. Querem, acima de tudo, querem coerência, querem comunicação e também querem saber com o que contam. Claro. E querem ser tratados como adultos que são e não como, às vezes, exatamente. como adolescentes. Querem ser tratados como adultos Como também, adultos, sim. exatamente. E com escolhas responsáveis, sim. Muito bem. Falando aqui de expectativas e de longevidade, que é um tema que em 2026, pessoalmente no IRH e na RH Magazine, vamos falar muito, e de carreiras longas, o que é que significa na prática, numa direção de RH, gerir carreiras longas? Penso que hoje em dia, quando falamos de longevidade, aliás, estamos a falar de um tema estrutural na nossa sociedade e nas nossas empresas, que é um tema também já começou a ser abordado, a realidade é mesmo essa, só que ainda há que fazer muito mais, não é? Eu vi há pouco tempo um congresso, até foram dados apresentados por um colega, portanto eu confesso que não fui à fonte dos dados, portanto vou tomar como bem os dados que foram apresentados nesse congresso, onde ele referia explicitamente que cerca de um quarto da população ativa tem mais de 55 anos e mais de metade da população ativa tem mais de 45 anos. Por outro lado, confesso que há um tempo atrás também vi que cerca de um quarto também da população em Portugal tem mais de 65 anos, não é? Pronto. Que é de facto, quando nós falamos de longevidade, é claramente um tema estrutural. E temos que o pensar também do ponto de vista de que forma é que as empresas estruturam as carreiras, que é as carreiras e a forma como estruturávamos as carreiras e o desenvolvimento profissional das pessoas no passado era muito mais linear, era muito mais previsível. Hoje em dia, claramente, quando falamos de longevidade e quando falamos de carreiras, estamos a falar de uma componente muito mais sistémica, que é as carreiras não são mais lineares, há que abrir espaço para recomeços, há que abrir espaço para as pessoas começarem no outro setor de atividade, há que abrir espaço para mobilidade, há que abrir espaço claramente para a componente também de diversidade geracional, para o recrutamento sénior, portanto, toda a componente das carreiras tem que ser pensada de uma forma muito diferente, que é, eu desenhei muitos planos de carreiras. Exatamente, por isso é que é verdade. As empresas, eu acho que ainda não estão, como tu dizias, são carreiras lineares, começamos aqui, vamos subindo e acabamos naquele sítio. Agora não, às vezes paramos a meio, tiramos um sabático, voltamos. E como é que tu, numa direção de RH, como é que se prepara, como é que se faz isso tudo? Se no passado, enfim, os planos de desenvolvimento profissional, há empresas que abandonaram há muito o tema do plano de carreiras, outros continuam, no fundo não é assim tão relevante, não é? Se bem que o nome que muitas vezes damos às coisas é que dá significado às coisas, mas tudo aquilo que nós víamos do ponto de vista de desenvolvimento profissional das pessoas era à medida que iam assumindo também mais competências, mais experiência, mais responsabilidade, passava-se de funções técnicas para funções de gestão,
funções de gestão com coordenação de equipas, depois já a assunção de funções de liderança. A determinada altura, também em muitas empresas, e estou-me a lembrar numa empresa onde eu tive, a componente do desenvolvimento técnico era muito importante, o desenho das carreiras em Y, enfim, toda essa componente das carreiras implicava algum desenho linear, não é? Pronto, que as pessoas iam aprofundando conhecimento, experiência e que iam pondo ao serviço da empresa esse aprofundar de conhecimentos e de experiência ou naquela área funcional ou noutra área funcional. Hoje em dia, a abordagem tem que ser claramente distinta, que é, hoje em dia, tem que haver espaço para, conforme disseste muito bem, para recomeços, para as pessoas se envolverem em atividade profissional numa área, se calhar um bocadinho diferente daquelas onde desenvolveram grande parte dos seus skills e das suas competências técnicas, aproveitando aquilo que acabou por ser a sua experiência e a sua experiência em lidar com diferentes contextos, em diferentes ambientes, em diferentes pessoas, para a sua nova atividade. Portanto, as carreiras já não se trata mais sequer das carreiras em Y, que se desenhavam há um tempo atrás, tratam-se mesmo, porque as carreiras em Y não deixavam de ser carreiras lineares, não é? Tratam-se de carreiras cada vez mais sistémicas, onde de facto pode haver pausas, onde de facto as pessoas podem recomeçar em setores de atividade diferente e as empresas têm que se preparar para receber tanto talento jovem como talento sénior e saber claramente a mais-valia desta diversidade geracional, e eu diria que colocar a diversidade geracional e esta experiência trazida por este talento sénior ao mesmo nível no qual colocam a inovação, que a inovação é fundamental, é crítica, mas esta diversidade geracional acho que traz aqui um conjunto de experiência acumulada que também acaba por ser crítica nas organizações. Agora, é claramente uma mudança de mindset. Claro, porque por enquanto eu acho que estamos a preparar mais as pessoas para basicamente trabalharem mais tempo. Trabalharem mais e não de forma diferente quando chegam ao fim da carreira, ou quando já têm mais, quando são novos já há mais tempo. Eu gosto de dizer quando são novos já há mais tempo. Pede-se às pessoas para continuarem mais tempo, mas sem pensar nessa fase. Tu achas que as empresas já estão preparadas ou que em Portugal já se pensa nisso a sério? Tens alguns exemplos disso, por exemplo? O que é que me parece? O que me parece é, tocaste no ponto certo, que é o que é esta questão da longevidade e das carreiras com pessoas mais sénior. Até que ponto é que o que nós estamos a fazer é que as pessoas permaneçam mais tempo nas empresas, não é? E que de alguma forma a produtividade dessas pessoas permaneça constante. Exato. Eu acho que hoje em dia, quando nós falamos de longevidade e de talento mais sénior, é um bocadinho isso que nós estamos a falar. As pessoas permanecem mais tempo nas empresas e essa produtividade é esperável, uma produtividade mais constante, ou pelo menos constante. Eu não sei se nós estamos a gerir desgaste ou se estamos a gerir talento, claro, nessa perspectiva. Portanto, quando nós falamos claramente desta questão da longevidade e do talento sénior, implica repensar todo esse modelo de desenvolvimento que nós temos nas empresas. Repensar o talento, apoiar movimentos, apoiar mobilidade, eu diria que até apoiar reinvenção de carreiras. Que é, hoje em dia já temos alguns exemplos e são exemplos bastante bem sucedidos, de facto, as pessoas de se reinventarem numa atividade profissional se calhar muito diferente na qual elas desenvolveram toda a sua carreira e com imenso sucesso, e um conjunto de empresas que aproveitam exatamente essas competências, porque quem tem a capacidade de se reinventar tem a capacidade de entregar. Claro. E de facto, quando nós começamos a olhar para as pessoas, o potencial que existe em cada um de nós, em ti, em mim, em quem nos ouve, o potencial que existe em cada um de nós é incrível. Nós não temos, de facto, que fazer a mesma atividade ao longo de toda a nossa carreira profissional. A nossa carreira profissional é demasiado longa sequer para nós pensarmos em desenvolver toda a atividade. E temos excelentes exemplos, eu sou um exemplo disso. Exatamente. Eu sou claramente um exemplo disso e temos aqui excelentes exemplos. É verdade, é um desafio grande tanto para as pessoas como para as empresas juntar aqui esse match. Falando agora aqui de outro tema que também te apaixona, e eu sei, e já que estávamos a falar de pessoas mais maduras, como é que é isto da liderança mais madura? O que é que distingue um líder com este tipo de maturidade?
Ui, isso sobre liderança há pá, e manuais. Há muito que dizer. Aliás, eu penso que o tema de gestão onde escreve mais é sobre liderança, claramente, não é? Pronto, claramente. Que é quando nós pomos o tema O liderança. problema é sempre o líder, o problema é sempre o chefe. Grandes manuais sobre gestão. Deve ser o tema, quando nós vamos pesquisar, deve ser o tema que mais aparece, não é? Pronto. O que é que... Mais uma vez, no meu ponto de vista, hoje em dia, quando se fala de liderança e hoje em dia, quando se define os líderes e as lideranças mais maduras, que características é que também procuramos neles e que características é que os diferenciam? Fazendo aqui uma ponte também com aquilo que eu também já referi aqui agora, aqui ao longo da nossa conversa. Portanto, acho que hoje em dia os líderes, nem se espera dos líderes que tenham toda a certeza, nem se espera que os líderes tomem opiniões ou tomem decisões com base no certo ou no errado. Não opiniões, mas decisões com base no certo ou no errado. Hoje em dia o que se espera da liderança é, dentro das opções possíveis, não é? Que tomem a melhor decisão de acordo com as variáveis que dispõem naquele momento. Portanto, hoje em dia as pessoas não querem, enfim, líderes que tenham as certezas absolutas e que sejam endeusamentos, não é? Não é de forma alguma isso que se espera. Querem, acima de tudo, líderes que saibam tomar decisões, ouvindo todas as partes, pensando que hoje em dia o que nós temos são sistemas. Nós hoje em dia já não temos decisões isoladas. Nós hoje em dia, quando tomamos decisões, essas decisões não impactam só na produtividade das empresas, nem nos resultados de curto ou de médio prazo. Hoje em dia, quando tomamos decisões, impacta nos resultados, nas pessoas, na saúde organizacional, numa coisa muito importante que é a própria reputação das empresas, não é? Portanto, hoje em dia, quando tomamos decisões, há todo um ecossistema que é impactado pelas decisões que nós tomamos. Acho que, acima de tudo, o que se espera do líder é que tome decisões de forma consciente, que tome decisões de forma harmonizada e de forma informada e que, acima de tudo, que também saiba lidar com coerência com as decisões que toma, não é? Portanto, já não é tanto o ato de tomar a decisão, é a responsabilidade pela decisão que se toma e com coerência e com propósito, não é? Duas questões que eu acho que são fundamentais hoje em dia, também pensar nas consequências das decisões que está a tomar e também ser responsável por essas mesmas consequências. Ser consistente. Ser consistente. A consistência é fundamental. Com o que diz e o que faz. E que competências é que achas que se devem trabalhar para isso? Ou seja, uma pessoa, imaginemos que acaba de ser promovida a uma função de liderança, que nem sempre é fácil, e muitas vezes agora no nosso mercado de trabalho é-se promovido a uma função de liderança muito jovem, e eu tenho visto casos de pessoas com muita pouca experiência a quem é pedido para gerir uma equipa. Que competências é que achas que tem que ter e que pode desenvolver para fazer bem o seu trabalho? Também, assim como se fala muito de liderança, também o que mais se fala é sobre as competências do líder. Exato. E as competências do futuro. É muito importante. Mais uma vez, esta acaba por ser a minha visão com base também naquilo que tem sido a experiência e com base nas empresas para onde eu tenho passado e, acima de tudo, de componentes que eu acho muito atuais, até porque eu acho que aquilo que se esperava no passado não é mais aquilo que se espera no presente, não é? Portanto, não foi só o mundo que mudou, o que se espera das pessoas também mudou, as expectativas das pessoas também mudou e até a própria liderança e essa adaptação da liderança também muda, não é? Pronto. Claro. Agora, quando falamos de competências, eu se calhar ponho assim em 4 quadrantes. Há uma primeira que eu acho que é mesmo fundamental, que é esta componente que nós chamamos de leitura sistémica, que eu também já referi, que é, hoje em dia, nós temos que perceber que as decisões não são isoladas. Quando tomamos decisões, essas decisões impactam todo no ecossistema. E acho que temos essa capacidade de leitura sistémica, acaba por ser fundamental, que é e quais é que são as variáveis que também são impactadas pelas nossas decisões, até para podermos ter decisões cada vez mais conscientes e mais informadas. Portanto, essa capacidade de leitura sistémica é muito importante na visão de um líder. É e vai-me desculpar, mas eu acho que isso vem um bocadinho com a experiência, pronto, que é, enfim, há outras competências que são mais pessoais. Agora, esta capacidade de leitura sistémica, eu acho que nós chamamos
capacidade de perceber o negócio e não ficar só no nosso cantinho com a nossa equipa e perceber que cada decisão que a gente toma vai impactar no negócio da empresa. É um bocadinho mais do que isso. A leitura sistémica impacta no negócio, impacta nas pessoas, impacta na cultura, portanto, as decisões que nós tomamos impactam na reputação da própria empresa, portanto, as decisões que nós tomamos, há hoje em dia um sistema e um ecossistema em que quase que lá está o somatório de todas as variáveis é mais do que a variável por si só do ponto de vista individual, e ter esta capacidade de visão sistémica acho que é uma componente importantíssima do líder. Logo de seguida, e esta é tão debatida, mas temos que mesmo continuar a dizer, é a comunicação. Exatamente, eu estava a te ouvir e estava a pensar exatamente o mesmo, aqui a comunicação. A comunicação é crítica e continua a ser crítica, que é um líder que não comunica, um líder que não expõe, um líder que não passa para as suas próprias equipas o porquê que está a tomar aquela decisão, qual é que é o racional, quais é que são os limites pelos quais toma, enfim, tem aqui uma lacuna importante. Portanto, a comunicação continua, e acredito que há de continuar a ser uma competência bastante crítica e bastante fundamental. Depois, surge aqui uma competência que eu tenho que destacar, que é os meus dados com alma, ou a chamada empatia de dados, que é, de facto, cada vez mais sabemos tomar as nossas decisões com base em informação, não é? É por isso que ela serve. Agora, a questão é, as pessoas não são reduzíveis a métricas, claro que não, daí os tais dados com alma ou empatia de dados. Agora, as métricas existem, os dados existem, estão ao nosso dispor e há que aproveitá-los no bom sentido para também tomarmos decisões mais sustentáveis, não é? Claro. Tomarmos decisões com base nos dados. Por fim, e também uma componente que eu acho mesmo crítica é coragem. Coragem, pronto, é a comunicação e a coragem também, não é? Portanto, eu quando falo de coragem, falo também de coragem ética, que é ter a capacidade para tomar decisões, saber tomar as decisões e depois, como é evidente, também ter a responsabilidade para assumir as decisões que se toma. E muitas vezes a tomada de decisão é... temos que seguir este caminho, sabemos que este caminho tem impactos, tem consequências, mas é o caminho que nós vamos ter que seguir. Portanto, assim, 4 grandes quadrantes, não é? Portanto, a componente da coragem, a componente da comunicação, a componente da ética dos dados ou os dados com alma e a componente desta leitura sistémica e desta visão sistémica, percebendo que as ações hoje em dia não se tomam de uma forma isolada. Concordo completamente e gostei muito dessa última da coragem, porque nós sabemos que quando tomamos decisões nem sempre agradamos a toda a gente. Claro. E muitas vezes a liderança quer agradar a toda a gente, não é? A gente gostava de poder agradar a toda a gente e nem sempre é possível ter essa consistência para avançar, apesar de saber que não vai ser unânime a decisão, é muito importante. Estamos quase no fim do nosso tempo, isto passa a correr. E queria-te fazer 3 últimas perguntas. Sendo que a primeira, e faço sempre esta, é recorrente, que mensagens é que tu gostavas de deixar aqui para os líderes que nos ouvem? Uau! Que é em termos de mensagem final. Tu há pouco falaste que de facto também se discute muito acerca do futuro do trabalho, não é? Pronto. Sem dúvida que o futuro do trabalho também tem a componente da tecnologia, do mercado, da regulação. Acho que estes fatores impactam no contexto, mas não impactam nas escolhas, não é? Portanto, acredito, e esta é uma máxima que eu utilizo até na minha esfera, na minha vida, que é: o futuro é determinado pelas escolhas que nós fazemos no presente. Portanto, a mensagem que eu gostava de deixar é um bocadinho isso, que é, eu houve uma vez que até foi num encontro global de quadros, que eu vi uma frase, se a pessoa tiver a ouvir este podcast vai se identificar de certeza, que foi: o futuro é uma sucessão de escolhas do presente.
E de repente há frases que ressoam muito em nós, não é? Como os dados com a alma, ressoou muito em mim, não é? Portanto, e ressoou verdadeiramente em mim, que é de facto o futuro é uma sucessão de escolhas do presente. Uhum. A mensagem que eu gostava de deixar é: com dados, sim, com tecnologia, sim, mas sobretudo com responsabilidade com responsabilidade pelas decisões que nós tomamos no aqui e no agora. Portanto, são as nossas escolhas do presente que vão determinar aquilo que acaba por ser o futuro e que acabam por determinar aquilo que será o amanhã. Muito, muito bem. E há alguma decisão, alguma escolha que achas que os líderes continuam a adiar? Tu disseste uma, que é, acho que os líderes continuam a adiar falar de forma séria, estruturada e honesta sobre longevidade, saúde e reforma. Muito bem. Acho que No- continuamos a adiar falar destes temas de uma forma estruturada, séria e honesta. Sim. Muito bem. No que toca ao IRH e IRH Magazine, digo já que o ano 2026 Pronto. vai ser um dos temas, portanto tentaremos ajudar a falar sobre isso. E coisas que os líderes deixam em silêncio que achas que já deviam falar e que está difícil de justificar algum silêncio sobre essas áreas. Não me digas que é longevidade também. Eu acho que daqui por 10 anos vai ser o que nós vamos lembrar vai ser estes silêncios conscientes, não é? Pronto, que é no futuro nós vamos lembrar dos silêncios conscientes, que é não será necessariamente a falta de dados que vai ser questionada no futuro, até porque hoje em dia nós temos dados, nós temos informação. Eu acho que o que vai ser questionado no futuro vai ser a falta de coragem. A falta de coragem desta informação que nós já temos no presente e a nossa falta de coragem para tomar decisões sobre ela. Porque achas que é uma espécie de politicamente correto, que a gente não quer mexer e abordar algumas coisas menos consensuais, eu diria? É, eu acho que de facto o silêncio que vai ser assim um silêncio mais difícil de justificar vai ser o silêncio sobre impactos humanos que nós já conhecemos, vai ser o silêncio sobre riscos que já estão identificados neste momento, vai ser o silêncio sobre decisões que nós sabemos que têm custo no futuro se não as tomarmos agora e mesmo assim tudo se não tivermos coragem para as tomar. Muito bem, mas agora eu tenho que te perguntar, dá-me mais informação sobre esses riscos. O que é que tu achas que a gente deveria mesmo tratar já? Porque se deixarmos passar vai ser pior. Para mim há um risco fundamental, que é os riscos relacionados com os temas da saúde. E quando nós falamos de saúde, estamos a falar na vertente vasta de saúde, o tema da saúde organizacional, estamos a falar da saúde financeira, da saúde social, da saúde emocional, da saúde física. Há temas relacionados com saúde, na qual as empresas também são corresponsáveis e são temas que têm que ser tratados e ser tratados de forma séria e de forma estruturante. São temas relacionados mesmo com longevidade e são temas relacionados com reforma, que é a forma como nós prepararmos aqueles que vão ser, todos nós vamos viver. Eu acho que não é ser muito otimista, mais 20 anos, para além do nosso momento da reforma propriamente dito. Agora a questão é com que qualidade é que nós queremos viver esses 20 anos, e quando estou a falar com qualidade é qualidade de saúde e qualidade financeira, não é? Com qualidade financeira é que nós queremos viver esse tempo, este é um tema também urgente e um tema na qual as empresas e as empresas responsáveis têm que tomar algumas medidas e algumas decisões. Eu acho que há outros riscos e há outras variáveis, não é? Pronto, nas quais eu atualmente também trabalho, os riscos de cyber. Agora, partindo que estamos no podcast de Pessoas e Talento e relacionados com pessoas, há riscos claramente relacionados com a componente da longevidade, não só em termos de componente de reforma, como em termos de componente de talento disponível que nós vamos ter para trabalhar nas nossas empresas e talento que está claramente a ser desperdiçado. Eu vejo muito talento a ser desperdiçado nas nossas empresas e que fazem falta, e acho que há temas aqui de saúde organizacional que são elefantes na sala.
Claro, claramente, ultimamente fala-se muito dos jovens e acho que o talento sénior, que eu não acho que se deveria chamar sénior, está a ser desperdiçado e tem que ser repensado de outra maneira. Até por uma questão muito simples, Cristina. Vamos precisar dele. Claro, exatamente. Aliás, nós já precisamos dele. Claro. Vamos precisar dele e já precisamos dele e tocámos aqui num ponto fundamental que é, enquanto nós continuarmos a pensar as carreiras de uma forma muito linear e muito estruturada, e enquanto nós não percebermos que, acima de tudo, todos nós temos um conjunto e os outros têm um conjunto de competências que são estruturais e estruturantes para as nossas empresas e para a nossa sociedade, não vamos conseguir pensar talento de uma forma global. E a diversidade geracional é importantíssima a nível das empresas. E as empresas que conseguirem trabalhar melhor essas matérias, são empresas que estão muito melhor preparadas para o futuro. Claro que os jovens são importantes, mas o mercado de trabalho não se esgota deles, nem se irá esgotar deles. Não, e temos que aproveitar todo o talento que temos nas empresas, claramente. Não temos mais tempo, senão Não. continuaríamos aqui a falar muito mais sobre estes temas que são super interessantes e acho que são realmente o futuro e vamos nos dedicar muito a eles. Portanto, muito obrigada, Elsa, por teres vindo e até uma próxima oportunidade. Obrigada.